Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Por aqui é o professor Lucas Tavares, de volta com o nosso quadro Leituras Obrigatórias, o nosso quadro que sempre traz artigos científicos importantes com discussões relevantes para nós aqui no meu canal no YouTube, para vocês prestigiarem e aprenderem informações que podem auxiliá-los no dia a dia. O artigo de hoje que eu trago para as nossas leituras obrigatórias é esse artigo que foi publicado no Frontiers in Sports and Activity Living, que vai basicamente fazer um overview, uma revisão sobre as demandas físicas do futebol feminino, uma perspectiva acerca de como a gente pode interpretar esses dados e utilizar essas informações a favor de propostas que englobem e promovam maior desenvolvimento da modalidade num contexto mais global. Inicialmente, o objetivo do artigo era descrever as demandas físicas que as atletas no futebol feminino apresentam, e aí um ponto interessante desse objetivo é que os autores tiveram a preocupação de apresentar esses dados em relação às diferentes categorias que essas atletas atravessam, desde a base e as diversas categorias em função das faixas etárias, até o profissional, momento em que a atleta atinge a sua idade adulta e começa a ter uma carreira mais voltada ao âmbito do profissionalismo dentro do esporte. Inicialmente, os autores trazem esses dados, e é importante destacar isso, com informações que são obtidas através da coleta de dados, ou via rastreamento em vídeo, ou através do uso de dispositivos portáteis como o GPS. Hoje, como a gente bem sabe, no futebol, o uso do GPS tem crescido de maneira bastante robusta, bastante substancial, porque o GPS é um recurso que tem uma sensibilidade muito grande para nos apontar alterações de variáveis que expliquem a cinética e a cinemática dessas atletas dentro das atividades diversas que elas fazem no campo. Então, aqui a gente tem uma tabela que começa a trazer para nós informações sobre como esses dados são coletados. Então, a gente tem aparelhos de GPS que tem de 1 a 10 Hz, podendo chegar hoje, com a atualização tecnológica, a 20 Hz de taxa de aquisição de dados. Quanto maior é essa taxa, maior é a precisão do dado obtido pelo equipamento, ou, como a gente também pode observar em alguns dos estudos efetuados aqui, o uso de filmagens para rastreamento dos movimentos do atleta também é uma situação bastante comum, bastante corriqueira. Hoje a gente tem até programas de natureza gratuita que fazem esse rastreamento em vídeo, como é o caso do Kinovea, e que foi empregado aqui nesse estudo para caracterizar parte das variáveis ligadas ao que as atletas efetuam dentro do jogo. Essa primeira tabela, que é a tabela 1, ela traz para nós informações referentes às ações de alta intensidade e às ações como sprints, que são normalmente produzidos em diversos contextos dentro do jogo. Aqui é importante destacar que os autores tiveram um cuidado bastante relevante em separar os dados de atletas jovens. No caso, eles estão chamando de atletas jovens, atletas entre categorias sub-12 e sub-17, atletas de nível universitário, que engloba basicamente as atletas da categoria sub-20, e as atletas de nível profissional ou elite, que são as atletas com idade superior a 20 anos de idade e que tenham um contrato profissional com as equipes com as quais elas treinam e participam rotineiramente das atividades. Em cima desses dados, a gente pode observar informações muito interessantes. As primeiras informações interessantes, e independentemente do método com o qual esses dados foram coletados, é que as atletas chamadas de jovens, entre categorias sub-12 e sub-17, são as atletas que têm limiares de intensidades mais baixos, intensidades essas que, quando se englobam ações de intensidade, de alta intensidade, essa velocidade está entre 13, podendo chegar a 20 km por hora, como sendo 20 km considerada até então a velocidade teto para corridas de alta intensidade, para atletas jovens, enquanto para atletas de nível universitário e para atletas da categoria profissional, a gente já observa que esses ranges de velocidade
eles sobem um pouco, podendo chegar a valores entre 22 ou 25 quilômetros por hora, de acordo, obviamente, com a divisão com a qual as atletas disputam o campeonato, a nação a qual esse campeonato é disputado. Normalmente, as ligas europeias e a Liga Norte-Americana tendem a apresentar ações de maior intensidade comparadas às demais ligas de outras nações. E, da mesma forma, a gente observa que a velocidade em sprints, bem como as distâncias em sprints, elas são menores para as atletas jovens, onde essas atletas jovens, em média, para sprints, elas percorrem distâncias que transitam de 200 a 650 metros, enquanto as atletas de idade superior a 20 anos, que são as atletas do nível universitário ou as atletas profissionais, essas podem chegar a produzir uma distância em sprints superior a 1,5 km, eventualmente atingindo valores próximos de 2,4 km, o que é algo extremamente robusto. A velocidade em sprints, as atletas jovens de categoria sub-12 a sub-17 apresentam velocidade de até 20 km por hora. Em apenas um estudo foi observado que essas atletas poderiam atingir algo próximo a 22,5 km por hora percorridos quando efetuadas ações de sprints. E a distância relativa que essas atletas percorrem por sprint produzido transitam em distâncias que vão de 20 metros a até aproximadamente 235 metros. Quando a gente olha as atletas de nível universitário, as atletas profissionais, a gente observa que a velocidade de sprint transita de 18 a 22 km por hora, eventualmente 25 km por hora, e a distância por sprint efetuado, ela pode variar de 80, podendo chegar a até 485 metros percorridos. Tá? Então, a gente vê que o fator idade, e aí possivelmente pela característica de treinamento que no processo de formação da base essas atletas são submetidas, as atletas de menor idade têm uma tendência a ter um menor volume e uma menor distância produzida em ações de alta intensidade. Além disso, essas atletas parecem também atingir velocidades que são mais baixas para se classificarem em situações de execução de ações também de alta intensidade. Então, parece que na base a intensidade, de fato, é menor quando comparado à categoria sub-20 ou à categoria profissional. Adicionalmente, olhando para outros dados que são igualmente importantes nesse contexto, a gente vê que há casos de atletas profissionais que chegam a produzir uma velocidade em alta intensidade que chega a 23 km por hora, reforçando o que foi falado previamente, para distâncias que podem chegar a algo de até 3 km percorridos em alta intensidade dentro do jogo. E com relação às ações de sprint, as ações de sprint elas podem transitar para valores que superam 22,5 km por hora, ou seja, intensidades que podem transitar para 25, 26, até eventualmente 30 km por hora, sendo produzido em ações de sprint, o que caracteriza também essa velocidade sendo executada para uma distância relativa de 300 a 400 metros dentro de uma partida de futebol, o que mostra claramente que há uma demanda importante para ações de alta intensidade, em que, à medida com a qual essas atletas se engajam no esporte profissional, mais intensidade elas devem produzir para garantir as características de exigência física comuns observadas dentro do jogo, né? De maneira adicional, aqui no estudo, os autores eles também geraram uma tabela bastante interessante que mostra a distância percorrida em diferentes faixas de intensidade. Quando é utilizado o dispositivo de GPS para monitorar esse tipo de ação, tradicionalmente, essas intensidades são classificadas em diferentes zonas, e essas zonas são referidas a diferentes valores de velocidade produzida. Então, no critério que os autores utilizaram aqui, eles classificaram 6 zonas de intensidade. A zona 1 sendo referente a intensidades de até 6 km por hora,
a zona 2 sendo referente a velocidades de 6 a 8 km por hora, a zona 3 com velocidades de 8 a 12 km por hora, a zona 4 de 12 a 16 km por hora, a zona 5 de 16 a 20 km por hora e a zona 6 acima de 20 km por hora. O que a gente pode observar de dado de destaque aqui para essa tabela? Novamente, aquilo que foi observado na tabela anterior. Mesmo olhando para as intensidades fragmentadas aqui em diferentes zonas, a gente observa que a distância percorrida pelas atletas de categoria que vão do sub-15 a sub-17 são distâncias menores para praticamente todas as faixas de intensidade, e a distância total que essas atletas percorrem dentro de uma partida de até 90 minutos é uma distância também substancialmente menor. A distância total que essas atletas percorrem transita em valores que vão de 7 a 8,5 quilômetros, ou um pouquinho algo próximo a 9 quilômetros percorrido por jogo. Enquanto as atletas de categoria sub-20 e profissional, elas superam os 9,5 quilômetros percorridos por jogo, podendo chegar a algo próximo de 11 quilômetros percorridos dentro de uma partida de futebol. Adicionalmente, é importante dizer que a diferença média para todas as intensidades observadas aqui, entre as categorias de base e a categoria sub-20 e profissional, é uma distância que transita em valores de aproximadamente 30%. Ou seja, a demanda física de jogo para atletas da categoria de base é uma demanda física de jogo 30% menor comparada à demanda física de jogo de um atleta da categoria sub-20 ou da categoria profissional. O que é um dado que novamente reforça que talvez essa menor demanda imposta seja uma característica em decorrência da rotina regular de treinamento que esses atletas podem possuir e também por um menor desenvolvimento das capacidades físicas, que é natural do processo de formação dessas atletas mais jovens. Tá? Da mesma forma, nós observamos também que quando é colocado em gráfico informações sobre o percentual de distância percorrida em diferentes zonas de intensidade para cada categoria, a gente começa a observar que essas atletas, elas tradicionalmente apresentam uma taxa de movimentação menor quando ela normalmente pertence a categorias que vão de sub-15 a sub-20. Então, a sub-20, inclusive, consegue apresentar uma menor distância percorrida em relação à taxa de movimentos produzidos quando comparado com a categoria profissional. Esse é um dado de extrema importância. Só que, por outro lado, olhando distâncias específicas em baixa e em alta intensidade, a gente observa que as categorias até o sub-17 têm uma maior quantidade de tempo gasto em distâncias de zona 1 e um menor tempo gasto em distâncias percorridas entre zona 5 e zona 6, que são as zonas de maior intensidade. Ou seja, as atletas, elas normalmente na categoria de base percorrem 30% do tempo em algo próximo de zona 5 e zona 6 e algo superior a 60% em distâncias que referem-se a intensidades de zona 1 a zona 3, aproximadamente, que são as distâncias de menor intensidade. Então, esses indicadores são indicadores que mostram claramente a menor intensidade produzida pelas categorias de base, algo que a gente não observa na sub-20 e na profissional, onde a gente observa para sub-20 e para profissional uma taxa de movimentação em zonas em zona 1 de intensidade, em algo próximo de 10%, não algo muito superior a isso, enquanto as distâncias para a zona 5 e zona 6 ultrapassando 10%, podendo chegar a algo próximo ali de 13% a 14% dentro da realização do jogo. Né? Isso reforça novamente essa diferença de intensidade entre a categoria de base, a categoria sub-20 e a categoria profissional, para explicar as demandas físicas de jogo e o que a gente pode pensar a partir daí para hipotetizar coisas a respeito da preparação dessas atletas. Né? Quando a gente olha uma outra variável que também é obtida para caracterizar a demanda física, que é a variável aceleração, a gente vê diferenças importantes também.
Só para contextualizar para vocês, a variável aceleração, ela indica movimentos que são produzidos com variações de velocidade superior a 3,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, são ações que tradicionalmente exigem do atleta as maiores intensidades e que dentro do futebol são as ações que, de maneira mais comum, são observadas em movimentos em que se exige uma maior taxa de mudanças de direções na movimentação que o atleta efetua. A gente observa com muita clareza que a aceleração ela pode ser dividida em 3 zonas, sendo a zona 1, aceleração de 1,8 a 3,6 metros por segundo ao quadrado, a zona 2 de 3,6 a 5,4 metros por segundo ao quadrado, e a zona 3 de 5,4 a 7,2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, com que intensidade o atleta acelera ou desacelera fazendo as movimentações dentro de jogo. E a gente observa novamente a mesma informação que a gente teve nos dados anteriores, em que os atletas de categoria de base, as atletas, melhor dizendo, elas tradicionalmente apresentam uma quantidade absoluta de acelerações e desacelerações que é menor do que as atletas que são de categoria sub-20 ou profissional, o que explica, por aí, uma demanda física menor para a base, o que é comum, novamente dizendo, provavelmente em decorrência do processo de formação que essas atletas ainda enfrentam e também com um menor nível de desempenho físico, também em decorrência das características que esse processo de formação pode vir a apresentar. Tá? Uma outra situação importante é que, a partir dos indicadores de aceleração e desaceleração, a gente consegue também estabelecer uma métrica que é o metabolic load, ou a carga de exigência metabólica que essas ações impõem às atletas. Aqui, no caso, a mesma divisão é feita para as zonas de intensidade baseadas na velocidade, também é feita para as zonas de intensidade baseadas na demanda metabólica que as diferentes situações podem exigir. Nós temos normalmente 5 zonas, em que a primeira zona são para ações que produzem menos de 10 watts por quilograma de potência relativa, a zona 2 de 10 a 20 watts, a zona 3 de 20 a 35 watts, a zona 4 de 35 a 55 watts e a zona 5 acima de 55 watts por quilograma de peso. Cabe dizer que essas variáveis ligadas à produção da potência são variáveis ligadas ao quanto de demanda mecânica esse atleta tem e o quanto essa demanda mecânica reflete em exigência metabólica para ele manter uma ação de uma determinada intensidade. E a gente observa que as atletas na base, normalmente elas produzem uma maior distância entre zona 1 e zona 2 e uma menor distância para zonas 4 e zona 5, né? O que a gente observa de maneira também igual quando a gente compara sub-20 profissional, em que a maior distância produzida está para a zona 1 e zona 2 e as menores distâncias estão para a zona 4 e zona 5, né? Entretanto, se a gente aglutinar zona 3, zona 4 e zona 5 em uma coisa só, a gente vai observar que as distâncias, agrupando os dados de zona 3, 4 e 5, refletem distâncias que são praticamente iguais à distância percorrida em zona 2, né? E aí, da mesma forma, com relação aos dados anteriores, atletas da base geram valores mais baixos comparado às atletas profissionais, né? Quais considerações esses dados nos colocam para pensar quando a gente leva questões vinculadas ao que o futebol feminino apresenta de característica? Primeiro ponto importante é que há discrepâncias que são maiores do que 25%, né? Ou seja, parece que quanto mais próximo de idades avançadas, maior é a distância em aproximadamente 25% percorrida por parte das atletas, como a gente viu, entre sub-20 e profissional, né? Da mesma forma, essa mesma variação percentual se manifesta igual quando a gente compara a categoria de base com as categorias sub-20 e profissional, né? Esse é um ponto muito importante que caracteriza as demandas que a base, sub-20 e profissional vão apresentar, mas esses dados nos revelam preocupações importantes, porque esses dados eles foram analisados de demanda física imposta
em jogo. Óbvio que esse dado em jogo, ele pode ser utilizado e deve ser utilizado como referência para nortear as estratégias de treinamento dessas atletas. Porém, a gente não tem dados concretos na literatura que aponte relacionamento adequado de causa e efeito no treinamento sobre essas variáveis. Ou seja, ainda a gente carece de estudos que mostram o quanto os diferentes tipos de treinamento geram efeitos sobre essas demandas físicas e o quanto esses tipos de treinamento fragmentados por categoria, o quanto isso poderia eventualmente trazer mais esclarecimentos de como a gente poderia aproximar a demanda física de treinamento para a demanda física de jogo, ao passo de se obter efeitos mais pronunciados do próprio processo de treinamento, né? Um outro ponto igualmente importante é que dentro desse artigo há muitos gaps, há muita ausência de informações sobre como as demandas físicas para as atletas de categoria de base poderiam contribuir para diferentes práticas de treinamento. E quando a gente fala em gaps, é porque os dados referentes à base, eles são dados que apresentam uma quantidade muito mais baixa se comparada à quantidade de dados referentes às categorias profissionais, o que nos impõe aí cuidados necessários para olharmos a essas informações de maneira mais assertiva e mais cuidadosa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso trabalho, tenham gostado da discussão proposta sobre esses dados que são relevantes para o futebol feminino. Clica aqui embaixo, ó, curte o nosso canal, deixa um comentário, deixa a sua observação, que eu espero vocês até a próxima exposição aqui, com mais o artigo das nossas leituras obrigatórias. Então, um forte abraço para cada um de vocês, nos vemos no próximo vídeo.